continuando aqui a equação geral da reta, vamos ao quarto exemplo, né? Que é um problema, né? Uma vela de 8 centímetros foi acesa às 17 horas. Sabe-se que às 19 horas a altura da vela era de 4,8 centímetros. Suponha linear a variação da altura h da vela em centímetros em função do tempo x em horas, sendo x igual a zero um instante em que ela foi acesa, ou seja, x igual a zero representa o que? 17 horas. Tá? E aí ele pede esses itens todos aqui. Ó. Então, ó, x igual a zero, certo? Representa o instante em que ela foi acesa, 17 horas. Nesse instante, a altura da vela era de 8 centímetros, né? Então, h 8 centímetros, ok? Aí ele fala, às 19 horas, ou seja, 2 horas depois, a altura da vela era de 4,8 centímetros. Ora, 2 horas depois, então, x vai ser igual a quem? A 2, né? 17 para 19, 2. Então, isso aqui são as 19 horas. A altura h da vela era igual a 4,8 centímetros. Ok? Então, supondo linear a variação h da altura, né, em função do tempo x em horas, responda a letra A. Obtenha a lei da função que relaciona a altura com o tempo, né, h com x. Quando ele fala assim, ó, supondo linear a variação da altura, tá certo? Então, o que acontece? Que à medida em que o tempo passa, né, a altura vai diminuindo de forma linear. Né? Linear lembra o que? Lembra reta. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, quando x é 0, né, a altura é 8. X é 0, a altura é 8. É um primeiro ponto aqui, ó, ponto A. Quando x é 2, né, a altura é 4,8. É um segundo ponto. Como a variação da altura é linear, tá? Então a lei da função que relaciona h e x, ó, é uma função de grau 1, do primeiro grau. Tá? Então, nossa letra A seria o quê? Uma reta, né? Uma função linear é uma reta. Então, como é que é a equação da reta? Né? Y é igual a quem? A x mais b. Só que o nosso y é a nossa altura, né? Então, eu poderia escrever aqui o seguinte, ó, que h é igual a A vezes x mais b. Tá? O y é a altura. Então, aqui é o coeficiente angular e aqui o linear. Né? Então, como é que eu acho o coeficiente angular, o A? Né? Delta y sobre quem? Delta x. E quem é o delta y? Né? É o y de um ponto menos o y do outro. Né? Então, y de A menos o y de B, dividido pelo x de A menos o x de B. Tá? Então, substituindo aqui, ó, quem é o nosso A, coeficiente angular? Y do ponto A. Ó. O ponto A está aqui, ó, x é 0 e o y é 8. Ó. Então, x e y. Então, o nosso y do A é 8. Menos o y do B. Ó. X do B é 2 e o y do B 4,8. Então, menos 4,8. Dividido pelo x do A. Quem é o x do A? 0. Menos o x do B, ó, que é 2. Tá vendo? Ponto B. Isso aqui vai dar o quê? Ó? 8 menos 4,8 vai dar 3,2 dividido por menos 2. Tá vendo? 0 menos 2. Fazendo o jogo de sinal aqui, ó, mais e menos vai ficar menos. 3,2 dividido por 2 vai dar 1,6. Então, acabei de achar o nosso A, que é 1,6. Então, substituindo, o que é que eu vou ter? A altura, H, vai ser o A, que é menos 1,6 vezes x, mais o B. Tá? Então, falta achar quem? O B. Ó. Como a reta, né? A equação reduzida aqui é uma reta, passa por esses dois pontos, eu posso pegar qualquer um deles e substituir. Ó. O x é 0 e o y é 8. Ó. Só que o y, lembre que o y é o h, né? A altura. Então,
Tomando o ponto A, eu vou ficar com y8, altura 8, que é igual a menos 1,6 vezes o x, quem é o x? 0, mais b. Aqui vai zerar, então 8 é igual a quem? A b. Acabei de achar quem? O b. Né? Lembre que o a é menos 1,6. Então, a resposta da letra A vai ser o quê? A lei da função que relaciona a altura e o x. Então, a resposta da letra A vai ser, né, h, que é igual a quem é A? Menos 1,6x, mais o B, ó, quem é o B? 8. Tá? Se você quiser, você pode colocar assim, ó, h de x é igual a menos 1,6x mais 8. Está aqui a resposta da letra A. Observe que essa função aqui, ó, relaciona a altura com o x, com o tempo, né? Com o tempo. Então está aqui a letra A. A letra B, ele pede para determinar em qual horário a vela foi inteiramente consumida. Ora, quando é que a vela é inteiramente consumida? Quando, né? Bota aqui a letra B. A altura da vela, H, é 0, né? Se está com a vela, ela vai queimando, diminuindo, e ela é inteiramente consumida quando a altura for igual a 0. Então, o que eu tenho aqui? A expressão da altura, né? Eu vou igualar o que? A 0. Então, vai ficar como? Menos 1,6x mais 8 igual a quem? A 0. Certo? Menos 1,6x, né, mais 8 igual a 0. E aí eu vou resolver essa equação e achar quem? O x. Né? Então vai ficar como aqui? Ó? Vai ficar menos 1,6 menos 1,6x mais 8 vem para cá, menos 8. Como aqui está tudo negativo, eu vou multiplicar tudo isso por menos 1. Então vai ficar 1,6x positivo igual a 8. Né? Troca o sinal. 1,6 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, quem é x? 8 dividido por 1,6. E aí, fazendo essa conta, a gente vai obter o quê? 5. Ó. Como é que eu faço essa conta? Né? 8 dividido por 1,6. Eu tenho que eliminar a vírgula. Depois da vírgula eu tenho um algarismo, eu acrescento um zero aqui, ó, e apago a vírgula. Então ficou 80 por 16, que vai dar 5, que vai dar 80, zerou. Então, para x igual a 5, né, o h vai dar 0, certo? Só que aí ele quer saber em que horário a vela foi inteiramente consumida. Veja que às 17 horas é o x igual a 0, tá vendo? Depois de 5 horas, né, para x igual a 5, a h vai ser 0. Então, para x igual a 5, h vai ser 0. Só que x igual a 5 representa que horas? Ó, só é somar, ó, 17 mais 5, que vai dar o quê? 22 horas. Então, a resposta da letra B, né, vai ser o quê? 17 horas, que é o x igual a 0, mais, eu sei que 5 horas depois, né, 5 horas depois, o h é 0, a altura é 0. Então, isso aqui vai ficar 17 com 5 vai dar o quê? 22 horas. É a resposta da letra B, ou seja, às 22 horas a vela foi inteiramente o quê? Consumida. A letra C pede para representar graficamente a função obtida na letra A, né? Representar essa função aqui, ó. Então, aí como é que a gente faz aqui? Vamos fazer aqui no canto, né? Letra C. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a altura, que é o y, né? Então, a gente pode fazer assim, ó. Certo aqui. Aqui é o x e aqui é o nosso y, que é h. Então, como isso aqui é uma reta, né? Porque é a equação reduzida da reta, né? Ax mais b, ó, tá vendo aqui? Então, a gente vai pegar dois pontos, né? E
ligar os dois pontos, vai obter o que? A reta, tá? Pode ser aqui, ó, esses dois pontos que pertencem à reta. O primeiro ponto aqui, ó, quando x é 0, y é 8. Ó. X é 0, aqui está o 0, né? E o y é 8. A gente sabe que quando x é 0, o ponto está localizado sobre o eixo y. Né? Quando x é 0, o ponto está em y. Então eu procuro y8, digamos que está aqui 8, ó, 0, 1, 2, 3, 8. E como x é 0, você marca esse ponto aqui, ó. Primeiro ponto, tá certo? x0, y8. Pegando esse outro ponto B aqui, ó, quando x é 2, observe, ó, x é 2, o y é 4,8. 4,8 é abaixo de 8, né? Então vai ficar mais ou menos aqui assim, ó, 4,8. Então quando eu tracejo aqui, ó, eu obtenho esse ponto, tá vendo? X é 2, 4,8. Se eu ligar esses dois pontos, observe aqui, ó, eu obtenho uma reta, tá vendo? Ligando esses dois pontos, eu obtenho essa reta aqui, ó. Então, esse aqui é o gráfico, né, que representa a nossa função, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui melhor. Deixa eu ver aqui, bota aqui. Porque eu estou me batendo aqui. Pronto, ficou melhor aí. Observe que para aqui, tá vendo? Não ultrapassa não, né? Por quê? Porque o y, né? O y é a altura, né? Não tem altura negativa, tá? Então aqui a representação da função do item A. Observe que esse ponto aqui, ó, é quando a altura, o y é 0. Esse ponto aqui é x igual a quem? A 5, né? Ó, x igual a 5, aqui foi 2, né? Aqui é o que? 5, né? Quando x é 5, h é 0. Está aqui representado. E por último, obtém a equação geral da reta obtida no item C. Né? Ora, no item C, está aqui a reta, né? Isso ele quer a equação geral. Ó. Como essa reta aqui, ó, né, representa essa função, então quem seria a equação geral? Tá certo? Então, letra D. Tá bom? Vamos consertar aqui, ó. Letra D. Eu sei que isso aqui é y, né? Y, né? A altura é o y, é igual a menos 1,6x mais 8. Aqui é a equação reduzida. Se eu quero a geral, eu passo tudo para o primeiro membro. Então, menos 1,6x vem para cá, vai ficar 1,6x positivo. O y positivo continua, né? Que é mais y. Mais 8 vem para cá, menos 8. Igual a quem? A 0. Né? Então, essa equação aqui, ó, é a equação geral da reta. Observe que a equação geral, ó, lembrando aqui, ó, a equação geral da reta, ela tem a seguinte forma, né? Ax mais by mais c igual a 0. Ax mais b, que é 1, né? Y mais c igual a 0. Então está aqui, né, resolvido, né, esse problema. Espero que vocês tenham compreendido aí.